Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa 20ª noite, nossa praticamente última noite de conteúdos, porque amanhã terá um bate-papo. Então, acolho você que está aqui pelo Instagram, você que está pelo Facebook e também a você que vai acompanhar esta live no canal do Instituto Conect. Como é bom estarmos aqui, como foi gratificante esse 20 dias de caminhada, quanto aprendizado, quantos desafios, quantas provocações, vou sentir saudade. Mas foi muito bom este tempo estar aqui com vocês. Então foram 20 dias de caminhada, falando sobre a jornada do arquétipo da criança interior. E ao longo dessa jornada, nós fomos compreendendo como a nossa criança interior ela foi sendo construída, formada, modelada, como surgiram nossas crenças, nossas máscaras, os nossos sabotadores, a influência dos nossos antepassados que eu fiquei devendo e que foram formando o nosso sistema de proteção, o nosso sistema de defesa. Vimos que o nosso sistema ele vai ter sempre a prioridade em nos defender, em nos proteger, antes de nos dar prazer, felicidade, alegria, bem-estar, ele vai pensar em nos proteger, mesmo que isso nos cause dor, sofrimento, tristeza. Então, o nosso sistema que sempre vai estar disposto a nos proteger. E como a nossa identidade foi construída, formada, como nós construímos a nossa história ao longo desta vida. Nos últimos encontros, nós falamos sobre reconhecer quem nos tornamos, como é importante conseguir identificar a identidade criada pelo ego e também como é importante identificar a identidade construída na dor, que é a nossa criança interior. O quanto é importante a gente entender estas duas construções da nossa identidade. E ontem nós falávamos sobre o poder de reconstruir, de ressignificar a nossa vida. O poder de ressignificar não é esquecer, não é apagar, não é negar o passado. É totalmente o contrário. É se conectar com ele, integrar, unificar, para começarmos a contar uma nova história da nossa história, para começarmos a reescrever um novo final ou um novo começo e saber que este poder é meu. É o poder de conseguir entender o que nos aconteceu, mas também temos a liberdade de contar uma nova história, um novo recomeço, uma nova interpretação de tudo aquilo que nos aconteceu. Porque o importante não é aquilo que aconteceu, mas como nós interpretamos aquilo que nos aconteceu. E o quanto é importante a gente tomar esta consciência. É claro que aqui exige maturidade, exige coerência, porque quem sofre pode dizer assim, tu fala porque não foi você que sofreu. Sim, eu entendo que aquele fato doeu, aquele fato machucou, aquela dor sua é real, mas entenda, agora nós temos o poder de tomar uma decisão enquanto esta dor.
E esta decisão é olhar para o fato, não negar o fato, não negar a dor, mas acolher aquela dor. Acolher aquela dor. Entender que o fato é real, a dor é real. Só que agora eu posso tomar a decisão de manter a dor ou de ressignificar esta dor, tomando uma nova decisão, uma nova, uma nova medida, podemos assim dizer, na nossa vida. Isso exige maturidade, exige coerência, porque eu preciso ter empatia, principalmente comigo. Porque aqui eu preciso me olhar com amor, com compaixão, e aí integrando todas as partes, integrando todas as nossas partes. E aqui você pode fazer por fase, você pode fazer a cada 10 anos, 5 anos, ver qual que é a melhor forma para você. A minha é de 2020 para cá, de 2020 até a ordenação, período de seminário de 2000 até ordenação, aquela fase ali da adolescência, pré-adolescência, e aí eu sigo aquela fase interior. Mas veja qual que é a melhor dinâmica para que você possa olhar para estas fases sistêmicas da tua vida e entender cada processo que você viveu ali. E aí, quando a gente faz esse processo reverso, nós vamos enxergando o espaço que nós demos, o espaço que foram nos construindo. E o quanto é importante a gente olhar para este lado sistêmico. E hoje, como eu tinha comentado ontem, que eu iria fazer um vídeo comentando sobre aquele vídeo sistêmico que fizeram do Neymar, e fiz, para que possamos entender o quanto é importante a gente ir conversando com essas nossas partes, ir lá pedir permissão para a nossa criança. E a nossa criança representa as nossas memórias traumáticas, as nossas memórias de dor, as nossas memórias boas. Então, tudo aquilo que está em nós alojado é aquilo que nós vivemos com mais intensidade, porque aquilo que nós vivemos ali é real, é verdadeiro. Por quê? Porque é sentido, não é refletido, não é questionado, é apenas sentido. E tudo aquilo que é sentido se torna verdadeiro. Pelo menos para o nosso sistema, tá? Para o meu sistema se torna verdadeiro. É uma verdade inquestionável, porque ela foi sentida. E nós simplesmente vamos dizer, é assim porque eu senti, está tudo bem, é verdade. Eu senti. Só que hoje, mesmo ter sentido tudo aquilo que eu senti, ter passado por tudo aquilo que eu passei, hoje, de forma consciente, crítica, racional, eu posso dizer: o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Então é dar mais um passo. O problema não é aquilo que nos aconteceu, mesmo que ele nos tenha causado dor, mas como eu passo a interpretar hoje aquilo que me aconteceu. E aí eu começo a fazer uma outra pergunta, também uma pergunta sistêmica. Como que a nossa transformação acontece na prática? Esta pergunta é poderosa. Como que a nossa transformação realmente acontece na prática? Como que eu vou passar por este processo de transformação? Como que ele acontece? Qual o processo? Qual o procedimento? Qual a dinâmica do qual ele acontece? E o quanto é importante
a gente entender este processo, porque é exatamente isso que eu busco trabalhar em todo o método da cura da criança interior. Trabalhar a integração entre corpo, mente e espírito, que para mim é o caminho para criar uma nova realidade. Porque não basta apenas entender a nossa história, não basta entender o processo que aconteceu. É preciso integrar todas as nossas dimensões, que eu digo que é todo o nosso ser maior, o nosso self maior, a nossa consciência maior, para que verdadeiramente a transformação ela seja verdadeira, sincera e seja realmente uma transformação, seja um processo de morte e ressurreição, para que eu possa ir deixando o velho eu, a velha identidade, as velhas dores e passar para o outro lado da margem do rio de forma renovada. Dentro do método da cura da criança interior, eu sempre vou usar como base de fundo o encontro de Jesus com Nicodemos. E nós vamos falar isso amanhã, porque eu vou fechar falando sobre o método. Mas eu trago aqui para que a gente entenda que é preciso passar por um processo de morte. É preciso passar por um processo de transformação. E esse processo é o grande desafio nosso. Por quê? Porque não basta eu simplesmente cuidar da minha mente, das minhas emoções, se eu não conseguir trabalhar o eu racional, trabalhar o ego. Eu não vou conseguir apenas mudar de pensamento se eu não mudar as minhas memórias corporais. Eu não vou conseguir mudar de vida se eu não quebrar as crenças limitantes que eu tenho até mesmo com a religião, com a minha fé. Muitas pessoas ainda têm aquela fé primária, que aprenderam lá. Ah, mas tá bom. Não. Hoje nós precisamos ir quebrando todas estas crenças. Então, um grande desafio nosso é unir ciência, psicologia e teologia. É o que eu busco fazer. Busco com muita coragem, porque eu sei que não é fácil. Porque toda a nossa humanidade, ela passa por essas três dimensões. E eu sei que não é só um desafio nosso, esse é um desafio de toda a humanidade. Porque por muitos anos, por muitas décadas, essas três dimensões caminharam separadas e muitas delas eram quase vistas como inimigas. Então, quando busco integrar essas três dimensões, a dimensão da ciência, da psicologia e da teologia, eu já fui tratado de doido, né? Porque cada uma destas visões tem uma antropologia. Antropologia é a ciência que estuda a origem do ser humano. E para muitas pessoas são três dimensões que não se casam. Mas para mim, mostra a grandeza que era o ser humano. E talvez eu aprofunda isso num material onde que eu vou só falar sobre a antropologia dessas três dimensões, através da ciência, da psicologia e também da teologia. E poderia colocar aqui até da filosofia, que são pensares, forma de ver o ser humano. Então, são três diferentes áreas, três diferentes formas de entender o ser humano. Só que eu entendo que nós não vamos conseguir curar, se transformar,
sem a gente trabalhar essas três dimensões: o humano, o físico, biológico, o emocional e o espiritual. Então, conseguir ver o ser humano na sua totalidade, para mim, é conseguir integrar, unir essas três dimensões que nos compõem e que muitas vezes foram vistas até quase como que inimiga. Então, ver o ser humano na sua totalidade. Para mim, nós não vamos conseguir ser fiel no processo de formação, de cura e transformação sem esta integração de todas estas partes: humana, ciência, emocional, psicologia, espiritual, teologia e filosofia. Eu sei que eu gravei um vídeo lá no começo porque alguém me questionou: padre, você é padre, por que você fala sobre isso? Como eu digo, o meu objetivo, o meu interesse por esse tema não nasceu de uma curiosidade, nasceu de uma necessidade de curar a minha história. Então foi um processo de cura pessoal, que eu comecei há muito tempo, desde no seminário. Eu sempre tive psicólogo. Eu fiz a DI, abordagem direta do inconsciente, ainda no seminário, com uma psicóloga aqui de Blumenau. Fiz a DI em 2013, 2014, em Laurentino, com as irmãs catequistas, aonde que eu passei um mês. Foi o único mês de férias que eu tirei na minha vida de padre, foram esse, que eu passei um mês lá, fazendo esta cura interior, através do método da ADI, que é a abordagem direta do inconsciente. Então, não nasceu por curiosidade, nasceu por uma necessidade. E muitas pessoas ainda não conseguem unificar. Parece que eu, como padre, não posso ser psicoterapeuta. Eu preciso só falar de religião, sem falar do corpo, sem falar da alma, da emoção, como se fosse coisa de outro mundo. Não, é unificado. Então eu busco sim unificar corpo, mente e espírito. O físico, mente e espiritual, ciência, psicologia e teologia. Esse tripé é um desafio? É. É um grande desafio. E aí eu digo que o maior erro da humanidade é quando separa. Porque nós vivemos numa sociedade fragmentada. E hoje até mesmo a ciência busca trazer a fé. A medicina hoje busca trazer a fé. A psicologia entende a mente e a alma e o físico. Então, mas tem muita gente que ainda entende assim: a ciência tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da medicina, do corpo, então a ciência ela não pode falar de Deus. Não, nós não podemos separar, nós temos que unificar. Por muito tempo, sim, a medicina, a ciência, cuidava apenas do corpo, como o dentista cuidava apenas dos dentes e assim vai. E a psicologia se concentrou na mente, a psicologia, a parapsicologia e algumas correntes filosóficas, porque a psicologia nasceu da filosofia, é uma parte da filosofia, e muitas vezes a religião é vista alheia a tudo isso. Como que a religião não pode falar de psicologia, não pode falar de ciência, ela tem que somente cuidar da salvação do ser humano. E se a salvação do ser humano também passa pela cura das suas feridas, entender a mente, entender o funcionamento do corpo. Sabemos que cada área desenvolveu conhecimentos extraordinários
porém caminham de maneiras muitas vezes isoladas. Só que nós, seres humanos, nós somos por inteiro, nós não somos divididos. Nós somos um único ser, que temos um corpo, que temos uma mente, que temos um espírito. E quando uma dessas dimensões sofre, todas as outras sofrem. Como diz aquele dito, mente sã, corpo sã. E eu sempre digo, quando a nossa emoção está ruim, sofre o emocional, o psicológico, sofre o espiritual e sofre também o físico. Então sofre tudo. Uma emoção, ela pode gerar doenças, as doenças psicossomáticas. E eu sempre falo, se as pessoas soubessem o poder de cuidar das suas emoções, muitas farmácias iriam fechar, porque a metade dos medicamentos consumidos do mundo não precisariam ser consumidos. A metade das doenças do mundo iriam desaparecer. Mas as pessoas preferem tomar remédio do que cuidar das suas emoções. Então, um trauma psicológico, ele altera todo o funcionamento do nosso corpo. Nós já falamos sobre isso. Uma vida espiritual totalmente alienada, desconectada, ela pode levar a um vazio existencial, uma prisão emocional e fazer com que a pessoa viva na dor para o resto da vida e acreditando que isso é destino, que isso é vontade de Deus. Então, um corpo adoecido, ele também influencia os nossos pensamentos e nossas emoções. Percebe que tudo está conectado. E essa é uma das bases dentro do método da cura da criança interior. Integrar ciência, psicologia e espiritualidade. Somos formados em três dimensões. Temos um corpo, temos uma mente, temos uma psique. Não podemos negar que nós também temos um espírito, uma alma, uma dimensão que eu digo que é uma dimensão maior, que não começa, não teve uma origem ali na concepção, não começa na junção do espermatozoide com o óvulo. Ela tem uma origem antes da nossa origem terrena. Eu digo que a origem da nossa alma é do desejo amoroso do coração de Deus, do coração do Pai, que nos desejou. Ele nos desejou. Então nós viemos e saímos de Deus e um dia vamos voltar para lá. As nossas duas dimensões que começam a ser formadas na concepção é o nosso corpo e a nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções, e ambas crescem paralelamente. Ambas crescem na mesma energia, na mesma carga emocional. E como nós vimos, só vamos ter consciência da nossa dimensão espiritual quando nós tomarmos consciência de quem nós somos, lá pelos 5, 6, 7 anos. Então, até lá, nós somos totalmente emocionais, sensoriais, nós somos pura emoção e puro corpo. E depois nós fomos criando uma dimensão espiritual através da religião que nós frequentamos, nascemos ou se envolvemos, crescemos, ou da falta dela. Por isso que é importante a gente entender a nossa origem, tem uma origem física, biológica, emocional, junção das partes do pai e da mãe, mas tem uma dimensão que é muito maior do que essas duas dimensões. Eu costumo dizer que a primeira dimensão é a nossa dimensão física. Então, o corpo. Lembrando que o corpo e a emoção crescem paralelamente. Só que a nossa dimensão corpo, física, biológica, que infelizmente muitas vezes foi visto e desprezado como sendo quase um sinônimo de pecado,
E ainda assim há muitas pessoas que veem o corpo apenas como moradia da alma, algo quase que desprezível, sem valor, causa de queda, de pecado. Sabe aquela frase que diz assim: ah, o corpo depois vai voltar pó. Então, um desprezo pelo corpo, como se o corpo não tivesse valor, não tivesse significado. É como se tudo aquilo que é material não tivesse nenhum valor, nenhum significado para nós. É desprezível. E durante muitos séculos, muitos especialistas sobre influência de diversos pensamentos, correntes filosóficos, religiosas, realmente viram o corpo, compreenderam o corpo de maneira reducionista. E herdamos esta visão dualista que, infelizmente, separou o corpo do espírito, atribuindo assim ao corpo a origem dos desejos, das paixões, dos prazeres, vendo isso como pecado, enquanto o espírito era visto como a única dimensão verdadeira, nobre do ser humano. E essa compreensão nos levou e leva ainda hoje muitas pessoas a apenas enxergarem o corpo como uma prisão onde a alma está aprisionada, ou um obstáculo para a vida espiritual. Então eu tenho que destruir o corpo para que eu liberte a minha alma. Em vez de ser reconhecido como parte essencial de Deus, o nosso corpo é parte da criação de Deus. O nosso corpo passou a ser tratado como desconfiança, como se fosse a primeira causa da queda, a primeira causa dos nossos pecados, a primeira causa e a primeira dinâmica que nos leva a pecar e que vai nos distanciando de Deus. E essa perspectiva produziu culpa, repressão, sentimento de punição, uma profunda desconexão consigo mesmo, com a beleza do corpo, fazendo com que muitas pessoas desprezassem sentimento, desprezassem as suas emoções, aonde que eu não posso sentir prazer. Qualquer tipo de prazer é pecado, então eu tenho me desfazer de tudo aquilo que é prazeroso, porque o prazer não agrada a Deus. E fazendo com que muitas pessoas assim se desprezassem por inteiro, desprezassem a sua necessidade física, acreditando que negar tudo aquilo que é corpo, tudo aquilo que é matéria, seria o caminho para a santidade. E essa visão acabou vendo o próprio prazer do sexo como pecado. E muitas vezes até mesmo dentro dos próprios casamentos. Então tudo que é prazer acabou destruindo essa separação do ser humano. E essa compreensão não revela uma totalidade da nossa natureza humana, porque o corpo não é inimigo da alma, nem origem do mal. Ele é uma parte constituída da pessoa que nós somos. É uma parte nossa. Não vamos negar que o nosso corpo tem uma biologia própria. Ele tem um funcionamento automático do corpo. A nossa mente tem um funcionamento automático. O nosso corpo possui uma biologia. O nosso corpo possui um funcionamento altamente inteligente. E nós vimos que grande parte de todos os nossos processos acontece de forma automática, não depende da nossa vontade consciente e nem da nossa alma, mas depende da nossa mente, depende das nossas emoções. A nossa mente também tem um padrão automático de pensamento, de emoções. Então, compreender o funcionamento é essencial para entender como as experiências vividas vão moldando o nosso corpo, vão moldando a nossa mente e vão construindo a nossa
identidade. E é por meio do nosso corpo que nós vamos experimentando o mundo, nós vamos construindo vínculo, nós vamos expressando os nossos sentimentos, sentimento de amor, de acolhida, de afeto, sentimento de tristeza, de dor, de sofrimento. É através do nosso corpo que nós vamos celebrando a vida para ser grato por tudo aquilo que nós temos, e a gratidão é um prazer, e um bom prazer. Então a ciência, ela contemporânea, ela vai assim afirmando que aquilo que a experiência humana sempre revelou, o corpo guarda memórias, registra, o corpo é importante. Então cuidar do corpo não é um ato de vaidade, nem um obstáculo para a espiritualidade. É reconhecer que Deus nos criou como uma unidade invisível, da qual corpo, mente e espírito influenciam naturalmente quem somos. Então, a verdadeira cura começa quando deixamos de enxergar o corpo como um peso e entender que ele carrega memórias. Ele não é um peso que precisa ser destruído, e nem algo que precisa ser combatido. Mas nós passamos a acolher, entender, porque o nosso corpo somos nós. Então, como parte do caminho. Então, o corpo é muito mais do que matéria. Ele é a nossa memórias. Ele é as nossas memórias. Ele guarda memórias. Ele registra. E quando estas memórias não são acessadas, elas podem virar problemas. Por isso, nosso corpo não esquece daquilo que nós sentimos. Não esquece. E é importante a gente cuidar, sim, do nosso corpo. O nosso corpo, ele guarda memórias. Nós somos boa parte das memórias do nosso corpo. E o nosso corpo precisa de cuidado. Eu preciso treinar respiração, treinar relaxamento, fazer alguns exercícios físicos, conseguir dormir bem, se alimentar bem, silêncio, fazer alguns jejuns, momento de silêncio. Então, todas estas técnicas, elas são importantes para o cuidado do nosso corpo. Beber água é importante. Isso vai nos ajudando a curar o corpo, porque o nosso corpo, ele tem energia, e a energia que nós vibramos passa pelo nosso corpo. A segunda dimensão, a nossa mente. Essa dimensão que eu digo que é a senhora que comanda a nossa vida. E sobre ela nós falamos bastante, né? E sobre ela nós falamos bastante. Falamos sobre o poder do subconsciente, o poder da nossa mente consciente. Falamos o quanto que é importante a gente cuidar desta dimensão. Só que, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, com muita pesar. É a dimensão mais negligenciada. É a dimensão mais negada. E entre as três, a dimensão espiritual, a dimensão emocional é a mais importante. É ela que comanda todas as outras duas. O funcionamento automático do corpo passa pela nossa mente subconsciente e vai emanar a energia que nós estamos sentindo. Infelizmente, é aquela que mais negamos. A nossa mente, como nós vimos, ela tem também uma biologia, ela tem um funcionamento automático. O nosso cérebro,
O nosso cérebro, podemos dizer que ele funciona fisicamente. O nosso cérebro é a máquina, é o computador, é a CPU. A mente é a programação interna. A mente é o lugar onde nossa identidade passa a ser construída, é ali onde que nós armazenamos as nossas memórias, é ali onde que nós armazenamos as nossas verdades, armazenamos as nossas crenças. Como nós vimos, a nossa mente é como um grande iceberg. Essa teoria é de Freud. Então, nós temos a parte de cima, que é a racional, consciente, o nosso ego, mas nós temos a parte maior, a parte do inconsciente. Eu chamo também de subconsciente, onde estão todas as nossas programações criadas e alojadas, o nosso código-fonte. E essa dimensão das três, volto a dizer, é aquela mais desprezada, é aquela mais ignorada e que deveria ser a mais trabalhada. Por quê? Porque quando as pessoas começarem a entender, se elas começarem a trabalhar, curar as suas emoções, cuidar das suas emoções, elas vão largar remédios, elas vão evitar médicos, elas vão ver o quanto que é possível e o quanto que é importante cuidar da mente. Mente sã, corpo sã. Então, o quanto é importante a gente ter este carinho, este cuidado com a nossa saúde emocional. E como nós vimos quando falamos sobre o subconsciente, que está lá na playlist do canal do Instituto Conecto, e você pode ir lá ver, o Brasil ele assume o ranking mundial de pessoas ansiosas no mundo. E o quinto lugar de pessoas depressivas. E na América Latina ele ganha disparada em todos os rankings. Então, o quanto que é importante a gente entender. E também o aumento do consumo de medicamentos para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, para controlar fome. Quantos remédios são consumidos no Brasil hoje? E a metade deles iriam deixar de existir se as pessoas soubessem o tamanho da importância de cuidar da sua saúde emocional. Então, junto com o nosso corpo, a nossa dimensão emocional começa a ser formada também desde a concepção. E até os 3 anos, nós somos totalmente sensoriais. Nós captamos tudo sentido. E tudo o que captamos sentindo para nós se torna real, se torna verdade, se torna aquelas memórias congeladas do qual o meu eu inconsciente passa a ver. Aquelas memórias que vão formando os meus pensamentos e vamos aí formando quem nós somos. Deixa eu trazer aqui novamente a teoria de Stephen Porges, a hora que ele traz a teoria da polivogal, a hora que ele explica o nosso sistema autônomo, o nosso sistema vago, que ele vai trazer para nós a teoria da neuropercepção. Aonde que é importante que a gente vai entendendo aqui duas coisas, o corpo e a emoção. Porque nós sentimos tudo no corpo, então nós absorvemos o mundo fora pelo corpo. E ele chama isso de neuropercepção. Então eu sinto, gerou uma neuropercepção. Vai gerar uma energia, uma
energia vai ser formada e vai ser mandada para o nosso cérebro, aonde que vai mandar um sinal elétrico dizendo perigo ou tranquilo. Se isso é perigo, vai para a amígdala cerebral, e ali ela vai acionar o nosso sistema de luta ou fuga. E depois que a gente sente, gera a emoção. E depois da emoção vem o sentimento, que é a racionalização daquela primeira impressão que nós recebemos. Então, essas primeiras informações captadas vão se tornando nossas crenças. Agora, hoje, adulto, nós temos esta capacidade de raciocinar, a criança não. Lembre-se, a criança não tem essa capacidade. Então, ela sentiu, é verdade, absorveu. Sentiu, é verdade. E aí nós passamos a construir a maneira que nós passamos a enxergar o mundo, a nos ver, a nos construir. Entender que a nossa mente funciona é com certeza o maior aprendizado que você pode dar para você, tá? Não tenha dúvida. Você entender como a tua mente funciona é com certeza o maior aprendizado que você pode adquirir. E o que eu digo sempre, entender o funcionamento da mente, entender como eu funciono, foi com certeza um dos maiores aprendizados. Saber todos os processos, os nossos processos, as nossas programações internas, saber o que está registrado internamente é poder. E se conhecer é poder. E sabemos que temos uma parte consciente. Sabemos, nós temos uma parte consciente, nós temos um ego, mas também nós temos uma parte totalmente inconsciente, que é onde todas as nossas crenças, os nossos sabotadores, as nossas feridas estão programadas. E é esta programação eu preciso entender se eu quero mudar. Então eu preciso entender aquilo que está programado em mim, se eu quero começar a mudar. Porque se você não tomar consciência destas memórias, destas crenças, você vai mudar o quê? Então eu preciso entender essas memórias para poder mudar. Por isso que nós vamos entendendo a mente, vamos nos entendendo. E como eu vou entendendo a minha mente, eu vou entendendo como eu vou criando as minhas histórias. E eu vou criando, interpretando através daquilo que eu estou pensando. E lembre-se, tudo, 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 mas tudo que nós temos na mente, para ela é verdade. A nossa mente subconsciente não distingue o que é real ou verdadeiro. Ela não distingue se vai me fazer bem ou mal. E é tudo aquilo que nós temos aqui, que são aqueles pensamentos, que de 60 a 70 mil pensamentos diários, e deles só apenas 5%. E 90% são aquilo que eu pensei ontem, anteontem, anteontem. Então, as nossas emoções produzem os nossos comportamentos, que produzem os nossos sentimentos. Então, lembre-se, a programação produz o pensamento, e o pensamento produz a emoção nos leva para a ação, e a ação nós vamos ter os nossos resultados. Nenhum resultado vem do nada, ele vem de ações. Todo resultado vem de ação, e nós agimos conforme estamos internamente, emocionalmente. E nós vamos estar emocionalmente conforme eu penso. Somos aquilo que pensamos o dia inteiro. O homem é aquilo que pensa. Por isso que eu gosto muito da metáfora da nossa mente como um terreno fértil, do qual eu preciso limpar, cultivar, para que eu possa, então, plantar novos conhecimentos, novas crenças, esse processo de ressignificar. E é exatamente este ciclo que nós estamos aqui tentando romper.
romper esta programação, que são as programações mais profundas. E a terceira dimensão é a dimensão espiritual. Eu digo que é a nossa dimensão maior, a nossa dimensão que teve um começo em Deus. E essa dimensão é aquela que é mais profunda, aquela que foi escondida. Essa dimensão, ela não começa na concepção. A sua origem não é humana, é divina. É a nossa dimensão espiritual. O corpo e a nossa mente começa a ser formado na concepção, ó, de que forma a nossa biologia, a nossa psique, mas o nosso espírito, a nossa alma, a nossa centelha divina, eu sempre gosto de dizer, ela nasce do amor de Deus. Nós viemos do coração amoroso de Deus. A maior prova de amor de Deus para conosco não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a maior prova para a nossa salvação, que prova o quanto Deus nos ama. Mas a maior prova que Deus nos ama é a nossa vida. Eu falo isso lá no 3º capítulo do meu livro. É só você adquirir e ler. E eu trabalho isso no 4º passo da cura. Quando nós vamos entendendo que além daquilo que eu criei humanamente, através do ego, através da emoção, eu também tenho uma dimensão maior, um eu maior. E este nasceu de Deus. Este vem de Deus. Então Deus nos desejou. Ele já nos conhecia, ele já nos amava, ele já nos desejava, ele já sonhava conosco. Nenhum de nós vem a este mundo por um acaso. Nenhum de nós é fruto do acaso. Mesmo que eu não acredite, tenha esta crença que eu não tenho utilidade, valor para ninguém, mas se eu entender a minha dimensão espiritual, nesta profunda conexão com o amor e a misericórdia de Deus, eu não preciso provar meu valor mais para ninguém, porque eu sendo para Deus basta. Eu sou filho, isto basta. Eu não preciso provar o meu valor, eu falo sobre isso no livro. Eu não preciso provar o meu valor para Deus. Por quê? Porque Deus é pai e como pai ele me ama como você que é pai, você que é mãe, nenhum filho de vocês precisa provar o quanto que você o ama. Não precisa, por quê? Porque você o ama. Por que você o ama? Porque é seu filho. E você, com certeza, seria capaz de fazer loucuras pelo seu filho. Eu digo que é esta loucura de amor que Deus, o Pai, tem por nós. É esta loucura de amor do qual nós somos construídos. E esta loucura de amor, ela precisa ser resgatada da nossa dimensão ferida humana, porque como nós vimos, a nossa dimensão espiritual é construída também na nossa dimensão humana. Eu não estou falando que o corpo, a mente são mal. Eu estou dizendo que a mente e o corpo são humanos. Nós passamos por eles. E quando nós curamos o corpo, curamos a mente, nós conseguimos entender a profundidade de quem nós somos. E essa dimensão, ela nos liberta, porque nós vamos entendendo que eu sou maior. Eu não sou aquilo que eu me vi construir de forma humana, biológica, física, emocional. Eu sou algo maior. Mas este eu maior estar aqui. Estar aqui. Eu não preciso destruir o corpo, até mesmo eu não consigo destruir o corpo, eu não consigo destruir o eu emocional.
Quanto mais eu busco negar, quanto mais eu busco, eh, mais eu vou fortalecendo o meu eu. Por isso que é importante a gente entendendo essas 3 dimensões, elas precisam caminhar paralelamente, porque é aqui que nós vamos encontrando a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. É aqui que nós vamos entendendo o verdadeiro sentido da oração. A oração não é um rito para ganhar nada, para pedir nada. A oração não é um rito para agradar a Deus, para convencer Deus. A oração é um sentar com o Pai e bater um papo com o Pai que me ama. Eu não preciso estar preocupado em querer fazer a oração como uma receita de bolo, um toma lá, dá cá. Aí eu faço a novena, eu faço o terço e Deus é obrigado a me dar. Deus não é obrigado a te dar nada. A oração é a capacidade que eu tenho de criar vínculo com Deus. Por isso que eu gosto muito de usar aquela frase: rezar é a capacidade que eu tenho de conectar o meu coração ao coração do Pai, para que a vontade do Pai se faça em mim. Isto eu entendo de verdadeira oração. Agora, como que eu vou conseguir entender a vontade do Pai? Se eu estou carregado de dor, de sofrimento, eu me vejo de forma negativa, eu não me sinto amado, eu não me sinto valorizado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto inútil, burro, incapaz. Como que eu vou conseguir entender com clareza aquilo que Deus quer, se eu não consigo nem amar a minha própria vida, como eu falo no meu livro? Aquele que diz que ama a Deus e odeia a sua própria vida é um mentiroso. Porque não tem como eu amar a Deus e odiar a mim mesmo, porque eu estou negando a primeira manifestação do amor de Deus na minha vida, que é a minha própria vida. Não há outra prova de amor maior, porque nós somos a essência do amor de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é um achismo, é real. Como eu for filho do meu pai, eu for filho da minha mãe, eu também sou filho igualmente de Deus. Eu sou filho, e a maior prova de amor é a minha vida. Quando eu comecei a entender que eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, eu não preciso fazer nada para pedir a Deus, eu apenas preciso ser aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Leiam capítulo 6 de São Mateus. Olhe os pássaros do céu, olhe os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com tanto glamour, nem Salomão. E ele completa lá no capítulo 7. Vocês que são maus, sabem fazer coisa boa para os filhos, por um acaso vocês vão dar um escorpião para quem pede peixe, vão dar uma pedra para quem pede pão. Se vocês que são maus sabem dar coisa boa para os vossos filhos, então imagina o Pai do céu, que já sabe que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então quando a gente olha para a nossa dimensão espiritual, vem uma frase muito na minha mente: o filho pródigo. Palavra do pai para o filho: Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Tudo o que é meu é seu. Só que a gente se acha indigno de pedir, a gente acha indigno de ter, a gente acha indigno por quê? Porque nós colocaram que ter
bens materiais, que ter riqueza, que ter é ganância, é errado. Sentir prazer é errado. Comprar uma roupa nova é errado. Ir num shopping tomar um café com as amigas é errado. Passar um final de ano em na praia é errado. Querer viajar para fora é errado. Tudo foi nos colocado dizendo que é errado, que é pecado. E nós, infelizmente, acreditamos. Agora, se tudo é criado por Deus, e se Deus nos deu tudo para que seja usado, né, sobre os domínios, sobre os peixes da terra e sobre a terra, qual o erro de você pegar a tua família e ir para Gramado, conhecer Gramado? Qual o erro de eu pegar e ir lá conhecer as cataratas do Iguaçu, que eu não conheço, quero conhecer? Qual o erro? Qual o erro de você ir conhecer a Metista do Sul? Lindo, maravilhoso, vendo a beleza. E já estive lá, muito lindo. Qual o erro? Vocês percebem que quando a gente faz essa dicotomia e a gente vai criando barreiras que nos aprisionam numa crenças que muitas vezes nos afasta da graça de Deus. E é tão interessante para muitas pessoas que o sofrimento ela aceita com muita naturalidade que é a vontade de Deus. Agora, uma graça, uma bênção, ela diz que não merece. Mas o sofrimento ela merece, porque ela acredita que o sofrimento vai salvar. Mas Cristo não carregou a cruz por nós? Cristo não morreu para nos salvar? Então, que valor tem o meu sacrifício, a não ser por amor, para criar um processo de transformação, para que eu possa ir me curando? Porque se curar é também se divinizar, é se tornar divino. Se curar é você se tornando santo. E ser santo não é saber como muitos místicos fizeram. Muitos místicos romperam como o mundo. Onde respeito São Francisco de Assis, Santo Antônio. Só que hoje nós temos santos de shopping, de internet, santo, como dizia São João Paulo II, precisamos santos que tomam Coca-Cola e comem hot dog. Então, ser santo é estar no mundo e viver o mundo da melhor forma. Não é sair do mundo, é estar no mundo. Então, eu estou no mundo. E quando eu consigo entender esta dimensão da espiritualidade, da minha essência, vinda de Deus, nascida de Deus, e eu consigo buscar esta integração e curando o meu corpo, curando a minha emoção, para que a minha essência divina possa ser libertada de todas estas crenças negativas, do qual eu acreditava, do qual entregar todo este para Jesus, porque ele disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar o vosso fardo, que eu vos darei descanso. Dizer, Senhor, tu já carregou isso é seu. Eu não quero mais carregar esta crença limitante de achar que o sofrimento é bom, o sofrimento é agradável. Não, eu quero viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida de prazer, uma vida de merecimento. Qual o problema disso tudo? Por que ser santo é só carregar o sofrimento? Será que ser santo também não é entregar o sofrimento para Jesus e permitir que ele me cure, que ele me liberte ainda nesta vida, para que eu possa ter uma alma livre, uma alma que possa brilhar, que possa iluminar, ajudar outras pessoas a saírem da depressão, a encontrarem um sentido da vida, ajudar as outras pessoas a conseguir vencer a ansiedade, vencer aquele trauma de muitos anos, seja ele qual for, que aprisionou por muitos e muitos anos almas aprisionadas em cárceres mentais.
Então, quando a gente olha para a nossa dimensão e consegue entender que todos nós viemos para este mundo com um propósito de ser sal da terra e luz do mundo, vós sois o sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Então, quando nós começamos a entender que a nossa vida neste mundo tem uma missão divina, tem um propósito divino, que é o quê? Ser sal. Sal é aquele que dá sabor, aquele que olha por uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa sofrida e diz: olha, vamos curar isso, vamos colocar sabor na tua vida, vamos colocar sonho, vamos colocar esperança, luz. Quantas pessoas que estão nas trevas, estão na dor, estão no sofrimento, não conseguem ter uma vida de paz, de tranquilidade. Vamos iluminar a vida dela para que ela possa entender os processos da sua mente, o que que está aprisionando, e aí buscar viver um novo significado. Então, é importante a gente trabalhar essas três dimensões: corpo, físico, emocional, psique e espiritual, para que eu possa passar por um processo de morte e ressurreição. Como diz Jesus para Nicodemos: se vós não morrer, não nascerá de novo. E este processo é o processo de morte e ressurreição. Por isso, vamos passar, vamos entender a importância destas três realidades nossa: corpo, mente e espírito, do qual nós somos. E amanhã, quando eu falar sobre o método da cura da criança interior, eu vou voltar um pouquinho aqui rapidamente, para que a gente possa entender passo a passo como isso acontece dentro do método, porque eu trabalho tudo isso dentro do método, com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito à tua história, à história da tua família, com muito respeito com as tuas memórias, com a tua essência, aquela tua identidade construída, do qual você se entende, e também aquela identidade aprisionada na dor. Por isso a gente se encontra amanhã. E assim vamos fechar esta jornada de 21 dias. Esses 21 dias caminhando para conseguir trazer para você a importância de você curar a tua vida, curar o teu corpo, curar a tua emoção, para libertar a tua alma e deixar a tua alma livre para que ela possa continuar conduzindo a tua vida. E lembre-se, a nossa alma sempre vai nos levar para Deus. O desejo dela é nos levar para Deus. E o desejo de Deus é que a gente tenha uma vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aqui neste mundo, não só na eternidade, aqui neste mundo, uma vida de alegria, uma vida de prazer. Não um prazer, aí sim, não um prazer que o mundo nos oferece, porque o prazer do mundo é momentâneo, mas um prazer que nasce da identidade, da gratidão, do reconhecimento da grandeza de Deus em nossa vida. Aí sim, esta gratidão é poderosa. Mas eu vou falar sobre o poder da gratidão amanhã, porque é uma técnica, é um método, é uma terapia, aonde que eu trabalho só o poder da gratidão. Inclusive, aqui no canal do Instituto Connect, tem 3 playlists sobre ansiedade. Em uma delas, eu falo os últimos vídeos sobre o poder da gratidão. Vai lá, fique curioso, entenda o poder de você ser grato. Não é um gratidão boca para fora, é um gratidão que brota da alma, que reconhece a grandeza do amor de Deus. Eu vos anuncio uma grande alegria. Então,
parte desta alegria de ser grande. E nós só vamos ser grande quando nós estivermos plenamente em Deus, conectado com Deus, de corpo, mente e alma. Gratidão a todos vocês. Peço a vocês que continuem curtindo, comentando e compartilhando. A você que ainda não me segue no Instagram, me siga. A você que não é inscrito no canal do Instituto Connect, se inscreva. E a você que ainda não me segue, me siga, porque vem nova jornada por aí. Estou pensando numa nova jornada de 21 dias ou de menos, mas vamos fazer uma nova jornada para que a gente possa ir se conhecendo, porque se conhecer é poder. Gratidão, grande abraço e até amanhã.